Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse podcast que mais do que um podcast é um bate-papo. Na verdade, aqui nosso objetivo não é nada formal, é bater papo com pessoas que possam falar sobre o seu caminho, sobre a sua carreira, sobre a sua trilha profissional, para que nós possamos entender como esses caminhos se constroem. O objetivo do Somos Mais Que Um é falar tanto com jovens que estão ali escolhendo a sua carreira, naquele momento da decisão de que universidade, que curso fazer, também aquele profissional que está ali no meio da carreira, às vezes entrou numa carreira porque foi o que aconteceu na vida, mas chega num momento que a pessoa fica meio insatisfeita, quer mudar, e também aqueles profissionais que já são sêniores e que pensavam assim, agora eu vou me aposentar e agora vão ter que trabalhar mais uns 20 anos na vida, tem que se repensar profissionalmente. E por isso eu gosto de trazer profissionais de áreas diferentes, com experiências diferentes, vivências diferentes, idades diferentes, porque é interessante a gente observar como cada pessoa vai construindo o seu caminho. E hoje eu vou falar aqui com o Pedro Caserta, que é um jovem profissional, mas que já na sua juventude já tem uma experiência muito grande, trabalha em uma das maiores consultorias na área de agronegócio do Brasil. Aliás, Pedro, vou te apresentar daqui a pouco, já tive a oportunidade de falar aqui com um dos fundadores da Marquestrate, o Matheus Consoli, mas é sempre legal a gente falar deste tema. Então, vou pedir aqui para o Pedro se apresentar, contar já um pouquinho da sua história, desde quando você decidiu ali que curso fazer, que caminho trilhar, e aí a gente vai pegando uns ganchos. Então, seja bem-vindo, Pedro, obrigado. Maravilha, Fabiano, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com esse podcast. Você comentou do Matheus, eu vi a entrevista dele, o Matheus é muito bom de papo, de conversa, mas falando um pouquinho da minha história, eu comecei nessa vida aqui da universidade lá em 2015, eu morava em Araçatuba. Vou até aproveitar e contar um pouquinho antes da minha história, que eu acho que é legal. Que eu acho que muito do que eu sou hoje se desdobrou do que eu passei lá atrás, Então, eu tive uma vida que eu comecei a morar em diversas cidades, muito cedo, muito por conta do trabalho do meu pai. Então, eu falo, a gente era quase nômade ali. Então, eu comecei, nasci em Araçatuba, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, fica a 330 quilômetros aqui de Ribeirão Preto. E logo cedo a gente foi morar na Bahia, que a família por parte da minha mãe é toda de lá, minha avó tinha fazenda lá, meu pai sempre foi do meio agro também, cresci nesse meio, e a gente foi morar lá, e de lá ficamos um ano, teve uma oportunidade de negócio da gente voltar para cá, e eu vim morar em Barretos. De Barretos nós fomos para São Paulo, de São Paulo eu voltei para Araçatuba, de Araçatuba vim morar em Ribeirão. E aí, nesse meio ainda aqui de Ribeirão, teve 6 meses que eu fui morar fora, que eu morei em Portugal no intercâmbio, depois eu posso comentar um pouquinho mais aqui. Então eu acho que desde da minha história de antes, de morar em diversos lugares, de conhecer diversas pessoas, de fazer grandes amigos que eu cultivo até hoje, eu acho que isso caminhou até para a escolha do curso que eu quis fazer. Deixa eu pegar um gancho aqui, cara. Claro. Eu vou pegando gancho. Vamos, com certeza. É muito legal isso que você contou, porque um dos objetivos pelos quais eu criei aqui o podcast, o Somos Mais Que Um é um projeto mais antigo, a gente fazia palestras naquele estilo TED há alguns anos sobre carreira, e um dos motivos do podcast foi porque meu filho está com 17 anos e está escolhendo, está na hora de escolher a carreira. E o que você relatou aqui é muito parecido com a história dele, porque por causa da consultoria, eu dou consultoria para empresas também. O Theo nasceu em São Paulo, morou em Campinas, morou no Rio Grande do Sul, morou em Belém, morou no Guarujá e agora em Ribeirão. Olha. E é muito importante isso porque viver essas diferentes culturas te enriquece muito, Muito. Acho que para você foi importante essa mudança. Muito, muito. E eu vejo que hoje, meus pais falam, que muitas pessoas, os pais dos meus amigos falaram, poxa, mas e as crianças, como que vão ficar nesse meio, em toda essa mudança? E meus pais sempre falaram, puxa, eles vão estudar numa escola boa, vão ter muito suporte dentro de casa. Então eu acho que a forma como os pais passam isso aos filhos acaba influenciando muito a forma que os filhos veem isso, Sim. E dentro de casa sempre foi uma coisa muito tranquila, a relação com os meus pais, a forma que nossos pais
deixavam a gente tranquilo quando a gente mudava de cidade. Então isso acabou sendo algo que me enriqueceu muito, sem perceber. Muitas culturas diferentes, né? Muitas culturas, pessoas diferentes, cada vez você ter que se enturmar em turmas novas, te faz se desafiar de certa forma pessoalmente, que você faz isso naturalmente no processo que você tem, às vezes criança ou não. Como criança é mais fácil, né? Perfeito, e aí que isso reflete muito, eu vejo até na minha vida hoje, em comportamentos hoje, etc. Desculpa ter te cortado, aí você estava contando não. Que aí chegou na escolha do... Imagina, e aí, com todo esse contexto ali que eu tive, quando eu cheguei ali na fase do terceiro colegial, né, aquela fase de estudar bastante, eu sabia que eu queria sair de Araçatuba, né, sair de dentro de casa. Eu acho que é um processo importante também. Não que você precise, cada um é cada um, mas eu sempre vi essa saída de casa com uma forma muito positiva na minha vida. E eu lembro que eu comecei a estudar, comecei a ir bem ali no terceiro colegial, até passei aqui na faculdade, vou contar um pouquinho do meu curso que eu fiz e tudo mais, mas e aí eu escolhi fazer administração. Eu escolhi fazer administração e muitos professores meus perguntavam na época, puxa, mas você não quer fazer medicina, né? Porque tinha toda aquela coisa de quem estudava muito tinha que fazer medicina, e eu falei, não, quero fazer administração, que é um curso aberto, de certa forma, mas se você souber direcionar ali em algum momento dele, ele é um curso muito rico, que eu acho que tem, independente da área que você faz ou que você atua, a administração ele te dá muita coisa legal, né? A administração, na verdade, né, Pedro, ela está em todas as empresas, né? Você é médico, tá bom, mas se você for administrar um hospital, é administração. Você é engenheiro, mas se você tiver um escritório de engenharia... eu acabei de entrevistar aqui agora pela manhã a Gabriele Vec, e ela é uma advogada, e ela estava falando de gestão de pessoas, gestão do escritório, assim, quer dizer, a administração, na verdade, ela está presente em qualquer carreira, né, que você for seguir. Sem dúvida. E a falta da administração faz falta em qualquer carreira. Eu vejo pela minha namorada, que ela é médica, ela é dermatologista, tem uma clínica aqui, e tem muitos temas de gestão que eles apanham muito. O que parece simples, né? O que parece simples, porque o médico, ele não é só um médico técnico que vai lá, vai operar e vai virar as costas. A partir do momento que você tem uma clínica, você tem um negócio, você é um empreendedor, e muitas profissões demoram a enxergar isso. Sim. Então a administração eu acho que é um curso que te dá um leque muito legal ali de oportunidade. E aí em 2015 eu decidi fazer administração, decidi fazer aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu fui muito certo do que eu queria. Eu prestei só aqui GV em São Paulo, mas queria vir para Ribeirão. Pelo fato de eu ter morado em São Paulo já, eu morei 5 anos lá, né, dos meus 7 aos 13 anos. Foi muito bom, eu adorei morar em São Paulo. E aí, por conta, né, de coisas de trabalho, de família, a gente mudou, né, meus pais decidiram voltar para o interior e a gente mudar para o interior. E eu lembro que na época eu não queria, né, tinha todos os meus amigos lá, tinha toda a minha vida. E aí, quando eu fui pro interior, eu lembro que deu coisa de 3 semanas, 1 mês, eu falei, olha, eu não volto mais para São Paulo. Que eu vi o que era a vida boa do interior. Sim. Aquela coisa de liberdade, aquela coisa de a gente ir a pé pra escola, eu comecei a fazer amigos. Meu pai me deu muita liberdade também lá, né, disso, de viver. Então, a partir daí, quando eu fui escolher a minha carreira profissional, eu falei, eu sabia que eu queria ficar em alguma universidade aqui do interior de São Paulo. Só um ponto nisso aí, né? Assim, São Paulo, eu sempre falo que você precisa morar em São Paulo algum tempo da sua vida, né? Porque profissionalmente ela te dá oportunidades e relacionamentos e tudo mais. Mas depois que você sai, você fala, gente, né? Como você perde qualidade de vida, né? Muito. Hoje eu falo, eu adoro visitar São Paulo, eu vou lá passar final de semana, encontro os meus amigos, eu adoro chegar, mas eu adoro quando eu saio também e venho aqui para a tranquilidade do interior, essa vida muito mais, uma qualidade de vida muito boa que a gente tem aqui, né? E aí eu decidi, voltando ali para quando eu decidi vir fazer faculdade aqui, quis prestar fé, prestei, consegui passar direto do terceiro colegial, vim morar aqui, e aí foi uma grande mudança na minha vida,
porque eu vim morar em República, aqui em Ribeirão Preto. Então eu morava com mais 14 pessoas numa casa, né? É uma experiência completamente diferente. É muito, muito enriquecedora, muito. Eu acho que depende da fase que você está, né? Aquela fase que eu estava fez todo sentido, te dá ganhos que você não consegue mensurar muito, né? Nessa de relacionamento, vivência, tudo, convivência. Você aprende a respeitar até onde vai o seu lugar, onde começa o lugar do outro. Então tem uma série de coisas que a República me deu aqui de experiência que foram fantásticas também. E aí, logo depois de 2 anos de faculdade, quando eu estava começando o meu 3º ano de faculdade aqui, eu entrei na Marquestrate. Eu ia te perguntar como que você chegou na Marquestrate. Foi uma coisa cedo, assim, né? Eu tô na Marquestrate já fazem 8 anos que eu tô lá. Então eu entrei no comecinho de 2017. Eu tava na faculdade ali, eu sempre, como eu comentei, né? Eu sempre estive no meio agro, minha família sempre teve questão de fazendas, e meu pai trabalhando com esse meio também, de consultoria, um pouco mais dentro da porteira, que a gente fala, posso falar um pouquinho mais... Sim, depois nós vamos falar do mercado. Perfeito, perfeito. E aí eu entrei na Marquestrate, estavam precisando para um projeto lá, era um projeto de mapeamento e quantificação da cadeia de hortaliças. Então, um amigo meu tinha acabado de entrar, um grande amigo meu, que depois moramos juntos, sou padrinho de casamento dele. E ele falou, olha, acabei de entrar, mas vai ser muito trabalho para mim. Eles comentaram, tal, vai precisar de mais uma pessoa, você topa entrar? Tal. Eu falei, pô, com certeza. Eu lembro que eu fui, fiz a entrevista lá, deu tudo certo, entrei na Marquestrate, e aí eu caí nesse mundo da consultoria, né? Lembrando que a Marquestrate, apesar de ter uma grande especialização em agro, na verdade ela faz outras coisas. Faz. Hoje o leque da Marquestrate, ela atua com diversos setores, em diversos países também, mas com certeza a gente ainda acaba trabalhando, né? Grande parte dos nossos projetos, das nossas iniciativas são com o agro. E aí essa foi um pouquinho da trajetória até chegar lá. E aí depois que eu cheguei na Marquestrate, o mundo abriu um mundo gigantesco, que é o mundo do mercado, né? E também num momento, né, Pedro, lógico, o Matheus, quando esteve aqui, ele falou sobre isso, né, que quando a Marquestrate foi criada, ela foi o momento da transição do agronegócio no Brasil, né, em que ele se transformou em negócio, né, tinha uma visão muito... E eu acho que o momento que você pegou ali, a partir de 2017, 2018, é um momento em que o agronegócio passa por uma profissionalização muito grande, né, nesses últimos 8, quase 10 anos aí, né? Muito, muito. Eu falo que os holofotes hoje se viraram muito para o agro. O agro sempre foi grande, sempre teve uma relevância muito grande aqui para o nosso país, mas hoje, como até o Matheus comentou quando eu estava aqui, né, fashion o agro, né? Então você tem uma coisa agregada ali, porque o agro hoje ele representa 1/4 do PIB do Brasil. Então não tem como você falar de Brasil sem falar de agro. Sim. Em geração de emprego, em N coisas aqui que o setor traz. A gente acha que o agro é só a fazenda, né? E tem toda uma cadeia. Perfeito. A cadeia do agro ela é muito grande, inclusive alguns desafios que o próprio agro tem, né? Que tem que ser combatidos, mas até de uma visão do agro um pouco mais como um vilão, às vezes ele é uma ponta do iceberg ali, que não faz nem parte de toda essa cadeia, de uma cadeia sustentável, que começa desde as indústrias, passam pela distribuição, vai até o consumidor final, com todos os stakeholders envolvidos. Então é muita gente. Depois até eu quero voltar nessa questão do agro como vilão, principalmente quando a gente fala em meio ambiente, porque esse é um tema importante, né? Mas daqui a pouco a gente volta nisso aí. Não, perfeito. E aí o agro ele passou a ser os holofotes aqui do Brasil, até porque eu acho que é uma pressão do mundo pelo agronegócio mais sustentável, que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de ser o cabeça de chave nisso, né? O Brasil ele consegue ter uma produção muito sustentável, a gente tem uma legislação ambiental extremamente rígida aqui. Para você ter ideia, a nossa legislação ambiental, ela te obriga a você ter 20% da sua área ali que seja preservada, né, da forma que ela é. Você não pode ter
nenhum tipo de cultura ali, mesmo que produtiva nessa área. No Cerrado isso chega a 35%, e se você vai para a região amazônica, chega a 80%. Então imagina, né, você ter um cinema, uma sala de cinema que 80% das cadeiras não podem ser ocupadas. Então, essa é uma das coisas que a nossa legislação é muito forte. Tá, deixa eu pegar um gancho, então, já que esse era um assunto que eu ia trazer mais lá na frente, porque você ainda estava meio contando sua história, mas você entrou nele aqui, eu acho que é importante a gente falar, né? Dois aspectos aí. Primeiro esse, que o agro, às vezes a gente acha que o agro é a fazenda, né, e como você explicou bem, o agro é toda uma cadeia. Quando você fala da indústria alimentícia, quando você fala do transporte disso, quando você fala do comércio disso, da criação de marcas, embalagens, tudo isso, né, então é toda uma cadeia. E segundo, né, assim, ao mesmo tempo que você tem essa visão que você disse, né, do agro ser fashion, o agro é pop, né, tem uma propaganda que fala isso, né, o agro é pop, mas do outro lado tem uma visão ainda muito crítica, assim, de vendo o agro muitas vezes como um destruidor do meio ambiente. Isso vira e mexe, volta para a mídia, né, quando se fala de desmatamento, isso. Mas é importante isso que você falou, né, de que a legislação brasileira é muito rígida quanto a esse impacto, né? Muito, muito. Eu acho que essa questão da preservação obrigatória ali dentro das áreas é um dos pontos. Você tem a questão que contornos de rios, etc., não pode ser mexido na vegetação nativa de lá. E uma grande diferença em relação a outros países disso é que isso se aplica dentro das propriedades privadas. Você tem muitos países que, a partir do momento que a propriedade é sua privada, essas leis não se encaixam, e aqui no Brasil não. Vale para qualquer tipo de propriedade. E aqui a gente tem o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que todas as propriedades têm que ter isso. Então a gente tem uma rastreabilidade muito grande com esse tipo de coisa. Então, assim, a legislação se difere muito de qualquer país, mas tem essa parte que tem que ser combatida. As pessoas confundem, né, a questão do desmatamento ilegal, das queimadas, como ser o agro que faz parte dessa cadeia. E não é. Esse agro que ocorre, que tem que ser combatido aqui, isso são atos criminosos, sabe? E para os produtores isso é ruim também, tanto para a imagem quanto para, por exemplo, eu tenho um tio que tem terras lá no Mato Grosso e ele está sofrendo com invasões para fazerem garimpo ilegal lá de ouro na fazenda dele. Então ele já chegou a chegar numa parte lá, estava tudo desmatado dentro da propriedade dele. Então, pro produtor rural isso é muito ruim também. E é isso que as pessoas às vezes confundem, né? O produtor como sendo esse agente, as queimadas aqui, pô, não é o produtor. As empresas perderam muito aqui na região de Ribeirão Preto, nós tivemos no ano passado, né? Queimadas aqui que foram devastadoras e que as empresas acabaram sentindo muito com isso, tiveram prejuízos milionários também. Então, eu acho que tem essas duas diferenças, né? E a forma de combater isso é combatendo a desinformação, de fato, levando a informação com dados, com qualidade. A gente tem isso, a gente tem subsídio para mostrar que o Brasil é uma potência grande, sustentável do agro, mas tem que ter uma coisa das pessoas estarem abertas a ouvir, né? Quem não conhece muito sobre algum setor, esteja aberto a ouvir, a entender, a pesquisar. Eu quero entrar depois nesse ponto que você falou aí sobre a informação, né? Porque, por outro lado, e esse é um ponto que eu quero discutir com você mais à frente, o Brasil tem muita tecnologia relacionada ao agro, né? Nós estamos numa cidade, Ribeirão Preto, é uma cidade que tem toda uma área de inovação, né, ligada ao agro, e quero falar sobre isso, mas eu quero voltar na sua carreira lá, porque uma das coisas que você falou aí na sua fala, né, na introdução, é que você teve uma experiência, além das experiências de mudar aqui para várias cidades, você teve a experiência de morar fora, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e o que isso te trouxe profissionalmente. Perfeito. Bom, eu acho que assim, quem tem a oportunidade de morar fora em algum momento tem que ir. Seja independente do estágio da vida que você estiver, né? Se você quer aposentar num país fora, se você quiser fazer uma transição profissional, independente do momento de carreira, ou se você é mais jovem, está começando, antes de entrar na faculdade, né? O meu irmão, por exemplo,
fez intercâmbio pelo Rotary ali no meio do segundo colegial. Então, independente da época, essa questão de morar fora te agrega muito. Por quê? Porque o que você falou das culturas diferentes, quando eu mudei de cidade, você vê isso na pele mesmo mudando de país. E assim como eu morava em república aqui, mas que todo mundo é de um mesmo país, de culturas semelhantes, eu fui morar em república em Portugal, que foi onde eu fiz meu intercâmbio. Eu fiz intercâmbio para Porto em 2018, e lá eu morei em república com pessoas de diversos países. Então não tinha ninguém de Portugal. Completamente diferentes. Aí a coisa muda muito, né? Então mudei com gente da Holanda, da Rússia, morei com gente da Alemanha. Então quando você coloca pessoas de culturas de fato diferentes para conviver, um ganho muito grande ali de troca de experiência. Mas eu tiveram outras coisas que o intercâmbio me proporcionou muito boa, que era uma questão que me incomodou um pouco quando eu fui para Portugal. Não me incomodou, né, mas que ficava uma pulguinha atrás da minha orelha, era a questão da língua. Porque eu falava, puxa, um dos intuitos que a gente tem quando a gente quer fazer intercâmbio é falar, quero aprender uma outra língua. Viver a língua. Viver. É diferente você fazer aula, de fato você viver o dia a dia dela, né? Só que quando eu fui morar nessa república, no final das contas todo mundo só falava inglês. Então eu acabei usando muito mais o inglês lá do que o meu português. Exatamente, porque eram pessoas de países diferentes. Perfeito. E a língua universal, querendo ou não, é o inglês, né? Então teve mais isso. Então as aulas, eu era o único intercambista da minha faculdade que assistia às aulas normais em português, porque todo mundo que era intercambista de fora assistiam aulas não especiais ali, né? Mas que você poderia escolher, específicas, que eram em inglês. Então eu consegui fazer as aulas normais na faculdade com a turma de Portugal em português e tive essa experiência do inglês dentro de casa, com os amigos e tudo mais. Legal. E Portugal era muito engraçado porque eu tinha 3 grandes tribos que eu gosto de falar, né? Que era a tribo dos brasileiros, porque tem muitos, então eu tinha muitos amigos brasileiros. Tinha a minha tribo de Portugal, que eram os meus amigos da faculdade, que eram portugueses. E tinha a tribo de diversos países, que era de dentro da minha casa, que cada um tinha seus amigos desses países. Então, no final das contas, foi muito enriquecedor por isso. Sim. Quando eu vi, eu tinha 3 grupos diferentes, e que foi muito legal essa convivência, essa coisa. E de certa forma, né, Pedro, se a gente for analisar, a sua atuação como consultor, ela também tem essa característica. O consultor, diferente daquele profissional que vai para uma empresa, seguir ali uma carreira em uma determinada empresa, o consultor, cada dia ele está numa empresa diferente, né? Cada dia ele vive uma cultura diferente. Então, eu acho que essa sua experiência também ajuda nesse sentido. Muito. Eu vou te falar qual que é, se me perguntarem qual que é o grande diferencial da consultoria. O grande diferencial da consultoria é a visão de mercado que você tem. Então, uma coisa é você trabalhar com indústria de defensivo, indústria de fertilizante, indústria de sementes. Aí depois você passa a trabalhar com a distribuição, que tem outros desafios, tem outros objetivos. E aí quando você trabalha com a distribuição, dentro da distribuição, com cooperativas, com revendas, depois com produtores de diferentes culturas, depois com tradings, depois com operadores logísticos. Quando você começa a fazer projetos com esses diferentes elos e players da cadeia, você cria uma visão sistêmica muito legal. Nós tivemos sócios da Marquestrat que saíram e foram seguir carreiras corporativas de muito sucesso, né? Presidente de conselho, por exemplo, de grandes empresas, e que dali 3, 4 anos ele teve que vir e contratar a Marquestrat, porque ele falava, olha, eu perdi a visão de mercado. Porque, obviamente, ele era um grande consultor, um grande conhecimento, mas a partir do momento que você entra em uma empresa específica, você vai viver aquilo. Você diminui muito o seu leque de atuação. Claro, você se aprofunda muito mais na realidade daquele negócio e etc. Mas a visão de mercado você não tem igual a consultoria. E o mercado é muito dinâmico. O mercado agro, ele muda a cada ano, a cada mês, né? Então, às vezes você tem, por exemplo, fatos geopolíticos que impactam muito aqui no agro brasileiro. Estamos vivendo isso hoje, né? Estamos vivendo nesse momento específico que estamos vivendo. Perfeito, estamos vivendo toda essa guerra comercial dos Estados Unidos com a China.
A gente teve isso quando teve a guerra Rússia e Ucrânia, que a gente foi muito afetado com a falta de insumos aqui no Brasil, preço de insumos, aquela loucura. Então, assim, o mercado é muito dinâmico, né? E o fato de você trabalhar em diferentes empresas, com diferentes visões, objetivos, dores, te dá uma visão de mercado muito legal. Eu acho que esse é o grande valor, no final das contas, da consultoria. Bom, então vamos entrar um pouco agora no mercado, no agro, né? E eu queria começar de um ponto que você acabou de falar aí. Você disse que entrou na Marquestrate em 2017, ainda como estagiário, provavelmente ali, né? Estava no meio do curso, deve ter se formado ali por 2019, 18, 19. Uhum. Se a gente pensar os últimos anos, nós tivemos Covid, guerra Rússia e Ucrânia, como você disse, impactou o mercado global de uma forma brutal, e agora, mais recentemente, toda essa guerra tributária dos Estados Unidos com vários países, mas, né, que talvez nos impacte mais diretamente a questão Estados Unidos e China. E o papel do Brasil, né, na economia global foi muito importante nessa última década louca que a gente está vivendo, nesses últimos 6 anos loucos que a gente está vivendo. Fala um pouco, então, agora sobre o que é o agronegócio, a questão, por exemplo, né, você falou desse preconceito, essa desinformação que existe sobre a questão ambiental, mas existe também um preconceito, uma desinformação sobre a tecnologia, né? Nós temos um agronegócio extremamente tecnológico, né? Ribeirão Preto é sede de muitas startups nesse sentido, então eu queria que você desse um panorama geral do agro no Brasil. Eu vou falar um pouquinho de números gerais aqui, né, de culturas do agro, e depois eu vou pegar esse gancho da tecnologia, porque eu acho que é muito, muito legal de se tratar. Então, hoje nós somos os principais produtores em termos de produção mundial de soja, açúcar, café, suco de laranja e laranja. Então, o Brasil ele é um produtor mundial, líder de produção mundial de muitas culturas aqui, só que quando a gente vai falar para exportação, isso é maior ainda. O Brasil ele tem uma capacidade muito grande de exportar, e tem estudos que falam que o Brasil tem capacidade de alimentar 1 bilhão de pessoas, então ser o pioneiro, né, da segurança alimentar mundial, né? Então a gente é líder de exportação em soja, açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, milho, celulose, fumo, o segundo maior em algodão, o segundo maior em etanol. Então, assim, esse é um pouco do tamanho do agro brasileiro, né? O Marcos Fava falou isso num podcast que ele participou, um dos nossos sócios fundadores lá, um grande defensor do agro, né? Um dos maiores especialistas em agro no Brasil, ele é muito, e o legal dele é como ele consegue transitar entre países, entre instituições, e levar essa informação do agro brasileiro para fora, né? Então esse é um pouco do tamanho do agro, né? Mas em termos de tecnologia, o que eu acho legal a gente falar aqui é que quando a gente fala em tecnologia no agro, e para quem é um pouco mais leigo no assunto ou não entende, talvez pense muito no drone, ou na mecanização. Na mecanização, ainda, né? Naqueles tratores que você vê na própria AgriShow lá, gigantescos, com cabine, com ar-condicionado. E a tecnologia no agro, ela é muito mais que isso. A tecnologia no agro, ela começa nos produtos, então investimento nos próprios defensivos, nos fertilizantes, em semente está tendo uma onda de investimento muito grande aqui, para a gente conseguir ter sementes que são mais adequadas à produção em regiões específicas. Foi o que aconteceu. Desculpa te cortar. Por favor. A Embrapa sempre teve um papel fundamental. Fundamental. A Embrapa é uma instituição magnífica aqui do Brasil, né? E que hoje, por exemplo, o Cerrado, há anos atrás, você pegar algumas décadas atrás, o pessoal falava que não dava para se produzir lá. Que ali era uma terra perdida. Exato, né? E hoje é o coração da produção do Brasil, fica lá. Então, para você ver como a tecnologia ela passa por isso também, né? Ela vai dos produtos e é muito mais do que essa parte só de tecnificação de fato, né? Então, hoje você tem as empresas
elas investem muito, muito, muito em pesquisa e desenvolvimento, né, em R&D que a gente fala, que, por exemplo, você tem multinacionais das grandes, como Bayer, Syngenta, é aberto esses números, elas chegam a investir 10% das suas receitas, né, nem do seu lucro, que isso dá coisa na casa de bilhões de investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento para produtos. Então, para você ver que essa tecnologia no agro ela é muito mais do que só essa Sim. parte. Eu tenho tido a oportunidade, você deve viver isso aqui, né, até pela própria atuação da marca Strat, né, mas aqui em Ribeirão nós temos lá dentro da USP o Supera, né, que é um parque tecnológico, né, de inovação, o DABI também, né, que aliás é até mais forte em termos de tecnologia do agro, que também é um centro tecnológico. E eu tenho ido muito assim, assistir palestras, né? E é o que você falou, a gente tem lá assim o drone, tem lá assim, né, as tecnologias sendo utilizadas para a questão da melhoria da gestão, né, das plantações, mas é o que você falou, né? A tecnologia, às vezes a gente tem essa confusão de que tecnologia é só tecnologia da informação, né? E tecnologia está lá na semente, né? Tá bem lá atrás. Mas aí pegando um pouco do papel da marca Strat também, do Fava, né, do Roberto quanto do Marcos e de outros pesquisadores sobre isso, também tem muita informação, né, assim, que precisa ser trabalhada, né? Às vezes a gente acha, ainda tem aquela visão de que o agro é aquele produtor rural ali, aquele cara simples, e não, né? Hoje são empresas, né? Esse ponto que você tocou é muito legal, porque a tecnologia, quando a gente fala dentro da porteira, porque dentro da porteira é de fato a produção lá que a gente tem, né? E eu vou trazer até um caso aqui muito legal, que tem um grande amigo meu que eu frequento lá a fazenda dele, etc. E eles estão passando por um processo de sucessão agora, que é algo que está vindo muito forte, inclusive, né, nesses anos agora, todo esse processo de estruturação de governança, que passa por toda essa questão que você falou, né, da empresa, de fato, de ver isso. A governança ainda é um tema sensível dentro das fazendas. São muitas empresas familiares. Né? Empresas familiares que acham que a governança e a sucessão é você falar, não, eu vou colocar regras aqui, mas eu cheguei até aqui fazendo dessa forma, por que a gente vai mudar agora? Por que agora a gente precisa ter regra? A gente não confia um no outro? E não é nada disso. Quando você fala de estruturação de governança numa propriedade rural, é você colocar processos definidos, regras, que isso, no final das contas, vai trazer um ganho de eficiência, vai trazer ganho de resultado, no final das contas, que as pessoas ainda ficam um pouco receosas. Mas essa parte da tecnologia também, ela passa muito dentro das fazendas. E o que eu acho legal do Brasil e do agro é que o delta de crescimento que a gente ainda consegue ter aqui no Brasil é gigantesco. Eu vou dar alguns exemplos para você, mas aqui no Brasil a gente tem 2,5% a 3% da área que a gente tem agrícola irrigada, né, com pivôs, etc. Nos Estados Unidos, essa porcentagem chega a quase 20%, por exemplo. E com essas variações climáticas, isso é importantíssimo. Isso, né? É importantíssimo. A gente, desculpa, dá um exemplo prático do que você está falando aqui. Eu dou consultoria para uma empresa de lubrificantes e um grande negócio nosso aqui é o agronegócio. E a seca que teve ano passado, né, teve um incêndio, que foi o auge da coisa, mas vinha uma seca, né, muito grande, uma falta de chuvas aqui. E ela teve um impacto absurdo sobre a produtividade da cana, que depende da água absurdamente, né? E se você tem isso irrigado, você tem um controle muito maior sobre isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando você tem áreas irrigadas, né, o que acontece, o que está sendo um dos grandes problemas também aqui, que a gente está passando hoje no setor? Você tem algumas empresas pedindo RJ, você tem desde empresas de distribuição, indústrias passando por grandes reestruturação, produtores rurais, mas o que acontece, né? O produtor rural, ele é ainda um pouco vaidoso. Então, o produtor rural, claro que não são todos, isso não é uma regra, mas o produtor rural ele gosta de aumentar a área que ele tem, ele gosta de aumentar a quantidade de cabeça de gado que ele tem, ele gosta de, ele tem aquela vaidade, né, de tamanho, mas isso, querendo ou não, é patrimônio.
E quando você olha o seu fluxo de caixa, às vezes ele é comprometido. E é isso que a gente teve problemas aqui no passado. Produtividade não é tamanho, né? Perfeito, perfeito. E aí muitos produtores alavancaram muito a sua operação. A gente teve um boom das commodities que a gente chama, né? Que o preço da saca de soja chegou a bater quase R$ 190, hoje está na faixa dos 130. Então, quando os produtores estavam muito bem, aqueles produtores que souberam organizar a caixa, não se alavancar muito, ter um controle muito grande, ou investir, como a gente colocou, em operações dentro da fazenda, eu não vou comprar mais área ou arrendar mais área. Eu vou colocar um pivô, eu vou colocar uma estrutura de armazenagem dentro da minha fazenda, porque vai diminuir a minha exposição a riscos. Então, hoje os produtores eles fizeram alguns negócios lá no passado, né, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que a commodity estava num preço muito alto, e hoje, só que quando você faz contratos de arrendamento, por exemplo, ele não é um contrato de 1, 2 anos, é contrato de 10, 15, 20 anos. Dependendo da cultura, exato, você só vai produzir daqui a 10 anos. E aí, a hora que ele alavancou o negócio e as commodities vieram para um valor quase normal de mercado, porque o anormal também estava quando deu esse boom. Bolha, né? E aí, quando veio para esse valor anormal e você teve um aumento do custo dos insumos, você começou a ter problemas na cadeia. E se você tem problema dentro da porteira, que é com o produtor rural, você vai ter problema nos outros elos também. A indústria sente, a distribuição sente. Então é um pouco desse panorama que acabou acontecendo aqui. Eu acho que o que você está relatando, né, assim, você é um cara novo e talvez não tenha vivido isso pessoalmente, mas também, por outro lado, como um acadêmico, um estudioso, um consultor, conhece essa história, né? O Brasil, até início da década de 90, ele era um país muito fechado, né, em termos de não poder importar uma série de produtos, tecnologias, né, tinha restrições de importação de tecnologia. E após a abertura do mercado em 90, né, 92 por ali, muitas empresas, isso que você está relatando, né, aconteceu com o varejo, por exemplo, que eram empresas familiares, aquela coisa do dono, né, que cresceu, que passou a ter 100 lojas, 200 lojas, 300 lojas, mas continuava pensando com a cabeça de dono. Isso existia nos bancos, isso existia nas universidades, nas faculdades, todas elas eram empresas familiares, sem uma gestão, sem uma controladoria, sem, né, uma governança do negócio. E essas empresas precisaram passar por esse processo. Por isso que a gente teve consolidação do mercado de varejo no início da década passada, consolidação do mercado de educação, consolidação do mercado, né, de bancos. Tudo isso veio assim, quem se organiza primeiro, quem consegue profissionalizar o negócio, vai ficar cada vez maior e vai comprar aqueles que, né, não conseguem pedalar a bicicleta ali naquele momento. E eu acho que o que você está relatando, né, e talvez um pouco por causa de tudo isso que aconteceu, Covid, guerras, né, a questão do preço da commodity, que não é o produtor que manda, né, é algo global, né, algo definido globalmente, está fazendo com que quem não se profissionaliza acaba passando por uma crise. E aí é o momento da profissionalização do negócio. Sem dúvida, essa questão da consolidação, a gente vem passando isso no agro, desde produtores, desde a distribuição, né? A gente vê esse movimento, mas, de fato, hoje o agro, o que antes você tinha mais margem para erro, hoje você não tem tanto, hoje as coisas são mais apertadas, né? Então as margens estão mais apertadas, o negócio está diferente. Então não existe mais você não ter uma certa profissionalização como você tinha antes. E essa é uma grande diferença, eu vou pegar um gancho aqui, do pecuarista para o agricultor. O pecuarista é aquele produtor, né, que tem gado, cabeça de gado, e o agricultor é aquele cara que tem a produção de grãos, por exemplo, de soja, etc. Né? Plantações. E aí, o porquê que eu vejo que, na média, os agricultores são mais tecnificados do que os pecuaristas. Não que não tenha pecuarista tecnificado e vice-versa. Mas a atividade, o ciclo da atividade te permite ter uma margem de erro um pouco maior
para menos profissionalização na pecuária, por exemplo. Entendi. Porque você tem um ciclo mais longo, você tem um investimento menor por hectare, você tem uma necessidade menor de utilização de insumos. O agricultor não, o agricultor ele tem uma janela menor. Se ele errar num ano, se ele errar numa aplicação, se ele errar num manejo, ele perde aquilo. Então, a própria atividade força a profissionalização, exatamente. E aí eu vejo, e claro, você tem pecuaristas super profissionalizados, etc., mas na média é isso. Ou o que eu vejo também, aquele pecuarista que também é profissionalizado, ele já tem um pezinho na agricultura. Ele já faz a plantação também, ele faz uma integração lavoura-pecuária, que é algo que traz ganhos de benefícios muito consideráveis, né? Você tem as duas. Exato. Uma coisa meio que segura a outra. Exato, né? E aí você tem ganhos de construção de solo, você tem aumento de produtividade. Então você tem essa integração, e aí eu vejo essas diferenças de profissionalização. Mas sem dúvida, não só o produtor, mas as próprias empresas também. Hoje a gente faz bastante projetos, às vezes de implementação de CRM, de ERP. Então as empresas hoje não tem como também atuarem sem dados. Dados é algo que hoje é fundamental para a tomada de decisão, para decisão estratégica de onde vai, para o próprio monitoramento de atuação dos seus colaboradores, né? Então, quem não tiver dados e KPIs de controle de fato, hoje fica muito à mercê. E o mercado, como está cada vez mais competitivo, porque o agro vem se tornando um setor muito interessante, né? Muita gente investindo. Muita gente que antes não fazia parte desse mercado está vindo. A gente fala que a Faria Lima está no agro também, e fundos etc. de investimento, né, que nunca mexeram com isso. Nunca mexeram com isso. Então, aí você vê toda essa questão aqui que a gente trouxe. Tá. Mas agora vamos para o outro lado disso aí. Temos um outro lado nessa situação, é o seguinte, temos muitas oportunidades, como você disse, né? Hoje o agro no Brasil já é algo consolidado, é 25% do PIB. Tem um potencial de crescimento, porque apesar de ser um agro extremamente tecnológico, principalmente na questão das sementes, né, das plantas em si, mas também do uso de tecnologia, mas você já mostrou, por exemplo, que só 3% é irrigado, ou seja, tem um espaço para crescer. E quais são as coisas, os gargalos disso? Quais são, né, as dificuldades que a gente pode ter neste crescimento? Olha, Fabiana, eu vou te falar que uma dificuldade que não passa ileso de onde a gente vai, de qualquer projeto que a gente faz, de qualquer produtor, é a questão da mão de obra. Hoje a mão de obra, claro que não é uma dor só do setor do agro, mas eu acho que o agro passa muito forte por isso. É uma questão não só de qualificação de mão de obra, mas de falta de mão de obra também, independente, né, do para quê, se é aquele cara que vai estar dentro da fazenda, numa operação mais braçal, ou em empresas, né? Que é uma coisa que diminuiu muito, né, essa coisa mais braçal, mas ainda existe, né? Exatamente. Um outro gargalo grande que a gente tem aqui no Brasil hoje é a questão logística. A logística aqui no Brasil, infelizmente, ela ainda é muito dependente da logística rodoviária. E você tem uma ineficiência muito grande quando você compara com outros modais, por exemplo, o modal ferroviário, que para o agro seria imensamente melhor, né? Você conseguir carregar cargas gigantescas, você desafogaria a questão rodoviária, né, para transporte de passageiros, etc. Em termos de custo, de risco, de tudo. Em termos de custo, o custo logístico no Brasil é altíssimo, altíssimo. Então, até quando a gente tem a questão de aumento ou diminuição no preço de combustível, as pessoas que pensam só, isso vai me afetar pouco, porque vai mudar R$5 quando eu abastecer o carro lá, se subir 30, 20 centavos. Sim. Mas no final das contas vai mudar tudo, porque tudo que você consome precisa de logística, e aumenta o preço logístico, aumenta o preço das coisas, né? Então, você falou uma coisa há um tempo atrás aqui, né, que, por exemplo, o Cerrado é hoje, né, o grande
celeiro do mundo, né, do Brasil, da produção brasileira. Só que tudo que é produzido lá ou tem que escoar aqui pelos portos do Sudeste ou agora mais recentemente por portos do Norte e do Nordeste, mas mais especificamente por portos do Sudeste. E você tem que andar milhares de quilômetros, né, em caminhão, que é extremamente ineficiente. Assim, uma composição ferroviária tiraria 200 caminhões da estrada, né? Exato. Exatamente. Isso traz toda essa ineficiência. E fora riscos, né? Riscos ali, a própria, a gente vê quantos acidentes às vezes ocorrem nas estradas, etc. Então, traz custo alto, traz riscos, traz ineficiência. E a gente aqui no estado de São Paulo, a gente ainda vive uma realidade um pouco paralela em termos de Eu estradas. falo que São Paulo não é Brasil. São Paulo é um país da Europa. Em termos de estrada, com certeza. A gente paga caro por isso, né? Nós temos pedágios ali. Se você vai de Ribeirão Preto para São Paulo, você vai gastar R$ 80 de pedágio. Você paga, mas assim, o nível de serviço, de estrada que nós temos aqui é muito superior, mas não é a realidade do Brasil, não é a realidade. E é onde está a grande produção, tudo bem. São Paulo tem uma produção grande de cana, uma produção grande de café, mas quando a gente fala disso que você falou, né, principalmente aí da soja, milho, tal coisa, isso tudo não está aqui, né? Isso está no Centro-Oeste e passando por essas estradas, né? Exatamente. Eu já tive algumas experiências de dirigir lá, né, no Mato Grosso, por exemplo, na BR-163, e assim, é uma loucura, porque é uma pista simples, lotada de caminhão, e o pessoal fazendo ultrapassagens, uma pista ruim. Isso quando tem asfalto. Exato. Então, assim, eu já tive também... minha família tinha fazenda lá na Bahia, como eu coloquei. Eu lembro que quando a gente andava de carro nas estradas por lá, era cada um por si, assim, né? Então, de fato, o Brasil ainda, como eu te falei do delta de crescimento que a gente ainda pode ter, da área irrigada. Uma outra questão é a questão de seguro rural. O Brasil, por exemplo, só 10% das áreas nossas são áreas seguradas, né? E nos Estados Unidos isso chega a 60%. Então, para você ver. E por que isso? O subsídio governamental aqui no Brasil, se eu não me engano, no ano passado foi de quase $1 bi de real. E nos Estados Unidos, esse valor de subsídio chega a $2 bi. Então, 10 vezes mais. É uma coisa muito discrepante, assim, né? Então, de fato, a gente tem esse delta de crescimento que a gente ainda consegue ter, e isso passa por questão logística, por questão de investimentos, por diversas questões hoje aí que são desafios, mas ao mesmo tempo são oportunidades se a gente souber endereçá-las, né? É interessante o que você falou da mão de obra, e como você mesmo disse, né, a mão de obra não é um problema para o agronegócio, né, é um problema hoje em todos os mercados. Todo mundo que eu trago aqui, trago pessoas diferentes, de áreas diferentes, a gente sempre conversando, mão de obra, né, porque tem duas características aí. Primeiro, a falta delas, né, então a falta da mão de obra, e segundo, a falta da qualificação técnica, né, e aí eu acho que o agronegócio, apesar da relevância que ele tem para a economia brasileira, ainda existe muito pouca formação para essa área, né? Muita pouca formação. Eu acho que esse foi um dos grandes pontapés iniciais até para a formação da Harvard aqui em Ribeirão Preto, né? Sim. Que é uma instituição de ensino que ela é da Marquestrate, junto com o Grupo SEB, né? Um dos maiores grupos de educação aqui do país. E o Marcos Fava, né? Um empreendedor como ele é nato, como eu falei, né? Que anda em diversos ali meios, né, viu uma oportunidade muito grande, não só uma oportunidade, mas uma necessidade muito grande. Uma necessidade, porque você tem cursos de agronomias muito bons aqui no Brasil, você tem a própria Exalc, que é uma referência, você tem Jabuticabal aqui, enfim, e diversos outros, mas elas são focadas em temas muito técnicos, produção, de fato. Então, esse conceito que a Harvard trouxe, por exemplo, de você ter cursos de administração, de engenharia de produção, de direito, mas voltado para o agronegócio, é uma outra coisa. Você vai ter uma formação de administração, você vai discutir os assuntos da administração, mas voltados para o agronegócio. Então, você vai discutir um caso do agronegócio, as cadeias do agronegócio. Então, assim,
tem uma necessidade muito grande ainda de profissionalização, mas eu acho que a gente passou a olhar um pouco mais para isso, que eu acho que é uma coisa boa. O agro, por mais que ele vem sendo a pauta de muita coisa, e que traz muita briga às vezes conflitos políticos, etc., mas pelo menos está sendo falado, está sendo tratado, está sendo demonstrado aos poucos, então é importante trazer. Vou te fazer uma pergunta que eu sei que não tem resposta, e se tivesse, ela valeria milhões de dólares, nem 1 milhão, não, muitos milhões de dólares. A gente está assistindo, né, uma grande mudança das relações comerciais entre os países, né? Eu acho que mesmo que as tarifas americanas voltem ao normal, né, houve uma certa ruptura nas relações de confiança entre os países. Isso é só um reflexo de coisas que vem acontecendo nas últimas décadas. E tem hora que você lê que isso vai ser uma oportunidade para o agronegócio brasileiro, tem hora que você lê que não, isso aqui vai ser um problema por causa dos insumos do outro lado. Como que você, como consultora, a Marca Extratos, né, que pesquisa o mercado, está presente no mercado, como que vocês estão vendo isso aí? Como uma oportunidade, como ameaças, riscos? Tem os dois lados, tá? A Marca Strat até soltou um relatório recentemente, há 2 semanas, que saiu até no Estadão, falando um pouquinho dessa relação China e Estados Unidos, né? Mas o que acontece? No curto prazo, isso pode ser bom para o Brasil, porque a gente pode acabar aumentando as exportações para a China, por exemplo, trazendo esse exemplo aqui da relação China e Estados Unidos, né? Então a gente pode aumentar as exportações para a China, a gente pode ter uma valorização das commodities. Então isso no curto prazo é bom. Mas assim, hoje 28% das exportações brasileiras elas são para a China. E nas importações chega a 24%. E quando a gente fala de defensivos, por exemplo, isso vai para 43%. Né? Então a gente acaba ficando muito dependente de um parceiro comercial. E isso não é bom, porque se caso a gente tenha algum, como eu falei, né, questão geopolítica, etc., um rompimento dessa relação, a gente sente muito. Grande parte do crescimento do agro brasileiro se deu por esse crescimento da demanda da China, né, mas a gente acaba ficando muito dependente. E a China, né, a gente sabe que é uma potência só de termos de população, que é muito legal. Tem até um exemplo que eu falo, que meu pai trabalha muito com a área de papel e celulose, né? E aí você tá tendo um êxodo rural muito grande na China, né? Pessoal saindo, que grande parte da população ainda vive no campo, mas você está tendo um êxodo. E esse êxodo rural para a cidade fez aumentar muito a demanda de papel higiênico, por exemplo. E isso afetou o mercado brasileiro nas exportações de lá. Então, assim, para você ver como que essa relação Brasil-China é muito benéfica hoje, mas a gente tem que ter um pouco de também estratégia de diversificação para outros países para a gente diminuir essa dependência, né? Que hoje é muito forte. E um outro ponto também que pega um pouco nessa relação é que o Brasil exporta muito produto commodity, com baixo valor agregado, né? Então, isso é algo também que o Brasil tem uma capacidade gigantesca de passar a fazer um processamento maior dos produtos aqui, agregar valor para exportar produtos de maior valor agregado, né? E não é muito o que a gente vê. Então, a gente tem oportunidades, tem um lado bom nisso, mas a gente não pode não ter estratégias também que englobem diversificações, agregação de valor na produção que a gente tem, para não ficar muito dependente ali de um parceiro comercial. Bom, cara, por incrível que pareça, tem quase 1 hora que a gente está falando, e eu queria, assim, você é um profissional muito jovem, e eu gosto de falar também com um profissional jovem, porque ele traz uma visão muito diferente do que é a carreira em relação aos profissionais que já estão, né, mais sêniores, vamos dizer assim. Porque eu vejo assim, né, o profissional mais sênior, ele está tendo que lidar com a mudança, principalmente tecnológica, né? E o profissional mais jovem é aquele que já entrou no mercado
com todos esses impactos. Lógico que a inteligência artificial está sendo uma novidade para todos nós e tudo mais. Mas você tem essa vivência, né, na consultoria, você citou a Harvard aqui, que é uma escola. Para quem hoje, né, um dos objetivos do podcast sempre foi falar com esse jovem que está escolhendo a faculdade, o caminho, por onde ele vai, né? Você mesmo falou, né, que tinha uma pressão, por que você não faz medicina, por que você não faz, provavelmente, né, para sua família, por ser do agro também, por que você não faz agronomia, alguma coisa nesse sentido. E do outro lado tem esse jovem que precisa escolher e que às vezes não sabe para onde ir, né? O que você falaria sobre o mercado de agro para o futuro, né? Para quem está pensando em entrar nesse mercado, em que ponto isso é bom, ruim, oportunidades e ameaças para quem está buscando essa carreira? Olha, como a gente colocou da falta de mão de obra, então independente do momento de carreira que você está, seja se você está pensando em ingressar nesse mercado, se você já atua em outro mercado e quer vir para o mercado agro também, as oportunidades são gigantes, né? Tanto pela falta hoje que tem da necessidade de mão de obra, quanto por tudo que ele representa hoje, em termos de valor, em termos de geração de emprego. Então, assim, eu trabalho com sistemas, eu consigo trabalhar no agro? Consegue. Você consegue ser um cara que desenvolve sistemas para as empresas do agro, entendeu? Então, busca entender onde que você caberia, ou se você ainda não está em lugar nenhum, começa a estudar do mercado, começa a ver como que esse mercado funciona, onde você se encaixa mais, do seu perfil, né? Por exemplo, a gente fala na consultoria, mas muitas pessoas passam na consultoria e não se identificam na consultoria. Porque a consultoria, ela tem ônus, tem bônus, como qualquer outro tipo de profissão, né? Então é uma questão de perfil. Mas o bom do agro é que ele cabe muita gente. Muita gente. Que o agro, às vezes, tem essa impressão de que o agro é a fazenda, né? E é o que você falou, não é um negócio gigantesco, né? Toda uma área. Bom, Pedro, eu vou pedir assim que você, né, conclua, faça suas considerações, depois eu volto aqui para fechar, mas primeiro eu quero te agradecer, cara, porque sábado, né, sábado à tarde, você está aqui com a gente, batendo esse papo, muito rico, né, porque é um negócio que a gente vem discutindo constantemente. Você falou uma coisa muito interessante, né, assim, eu não atuo no agro, eu não sou do agro, eu dou consultoria há muitos anos, e uma das coisas que eu faço em consultoria nos últimos 10 anos, não era a minha consultoria é de canais de distribuição, mas como eu sempre dei muita consultoria para empresas de distribuição, e em geral são empresas familiares, médias para pequena, e que às vezes elas têm uma exigência da indústria que ela se profissionalize e tal, aquilo, eu acabei lidando muito com a questão da profissionalização, da sucessão dessas empresas nos últimos anos. E aí o que você falou, tem um mercado para isso dentro do agro. Né? Não é o meu know-how agro, mas existe esse mercado. Ou seja, enxergar a oportunidade é importante e foi muito legal isso aí que você falou. Então vou deixar você encerrar, fazer seus comentários, depois eu volto aqui para encerrar com o pessoal. Olha, acho que antes de tudo eu queria agradecer demais a participação, bate-papo. Acho que é o que você falou desde o começo, né? Isso aqui acaba sendo um bate-papo muito, muito legal, muito bom. E de novo, né, não só falando agora de agro, mas falando um pouco de carreira, eu acho que o ponto tudo bem, às vezes você dá um passo para trás para dar 2 passos para frente, né? Eu mesmo voltei agora à universidade, eu voltei para fazer mestrado nesse ano, depois de 5 anos fora aí. Então, assim, independente do momento de carreira que você tiver ou do que você queira aí, tudo bem, às vezes, né, voltar um pouquinho, se reestruturar, pensar no que é do futuro, mas eu agradeço, queria te parabenizar pela iniciativa aqui do podcast, muito legal, bate-papo muito tranquilo, e espero outras oportunidades, parabéns aí pelo negócio. Eu até falei com o Matheus quando ele veio aqui, né, que assim, um dos objetivos que a gente tem no futuro talvez tenha que mudar um pouco a estrutura, mas fazer umas mesas redondas também, né, trazer umas 2, 3 pessoas, bater papo sobre alguns temas, né, assim, aí mais falando de um tema específico, né, porque acho que cabe isso bastante também. E, né, você que está nos assistindo aqui, nós
podcast é novo, ele está ainda em estruturação, estamos chegando aí no nosso 30º episódio e eu só tenho a agradecer a pessoas como você, Pedro, que, né, dedicam seu tempo, seu conhecimento a vir aqui. Estamos passando aí por algumas alterações, daqui a pouco vamos ter um canal de cortes também, né, isso aí vai melhorar um pouco a nossa entrega, mas o Mais Que Um, ele sempre foi pensado para ser um bate-papo mesmo, né, e nada formal. Existe aqui um pré-roteiro aqui que eu vou perguntando algumas coisas, mas este bate-papo, né, o Pedro ter contado aqui da história dele lá lá em Portugal, né, nas repúblicas, né, o aprendizado que vem daí, a importância, né, de estudar, de estar lá na consultoria, de que é o que ele falou. Às vezes as pessoas ficam com aquela ilusão, eu quero ser consultor, mas será que você né, tem estômago para isso também, né, porque também é um negócio complexo de lidar? Ou seja, cada um tem o seu caminho, cada um tem sua trilha, todas elas são válidas desde que a gente faça aquilo, né, bem feito, faça aquilo com amor. E é isso que a gente tenta fazer aqui, né, fazer um bate-papo, sim, é uma conversa, mas fazer bem feito, fazer com pessoas que têm a agregar com a gente. Então, Pedro, muito obrigado por ter vindo. Você que está nos assistindo, se gostou do conteúdo, não deixe de seguir a gente e também, né, assista aos outros episódios e até a próxima.